Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 10. Esse texto diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária, depois de ter plantado igrejas nas províncias da Galácia, da Macedônia e da Acaia, e agora ele chega a Éfeso, uma grande metrópole, capital da Ásia Menor. Naquela época, uma cidade com mais de 300 mil habitantes, uma cidade fortemente marcada pelo culto ao imperador, por um lado, e por outro lado, uma cidade marcada pelo misticismo pagão também, porque hospedava o templo da deusa Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Para mim, a estada de Paulo, 3 anos em Éfeso, é uma das marcas mais eloquentes de um avivamento, porque em 3 anos, o apóstolo Paulo, numa cidade de 300 mil habitantes, sem os recursos que temos hoje, impacta de tal maneira a cidade com a pregação do evangelho, que a idolatria da cidade recua, o misticismo, do ocultismo também entra em colapso, porque as pessoas se convertem e queimam os seus livros em praça pública. Há um convencimento de pecado tal que as pessoas iam denunciando as suas obras, e diz a Bíblia que a palavra de Deus prevaleceu naquela cidade. Além de Paulo impactar aquela grande metrópole com o evangelho, deixando a igreja mais estratégica do Novo Testamento, superando inclusive a igreja de Jerusalém e de Antioquia da Síria, ele planta igrejas, direta ou indiretamente, em toda a província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Depois ele sai desta cidade para ir a Jerusalém, onde é preso, de onde é transferido para Cesareia, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus, e então vai a Roma, por orientação divina e também por sua decisão. E ele fica em Roma 2 anos preso, nos anos 61, 62, quando então ele escreve esta carta. Esta é a chamada carta eclesiológica do Novo Testamento, é a carta que trata da doutrina da igreja, como nenhuma outra que ele escreveu. No primeiro capítulo ele mostra como a salvação foi planejada por Deus, é executada por Deus e é consumada por Deus. No capítulo 1, ele vai mostrar como Deus planejou a nossa salvação, como o Filho executa a nossa salvação e como o Espírito Santo aplica a salvação.
Agora, no capítulo 2, ele vai mostrar para nós como nós estávamos e o que Deus fez por nós, a terrível situação em que nos encontrávamos e a gloriosa situação onde hoje nos encontramos em Cristo Jesus. Então, eu vou pegar carona com a sugestão de esboço de Warren Wiersbe nesse texto, para tratar aqui 4 verdades eloquentes que esse texto nos ensina. A primeira verdade é que o pecado trabalha contra nós. É isso que está aí nos versos 1 a 3, e eu destaco aqui 4 verdades nesses 3 versos. Primeiro, olha aí comigo o verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E aí você começa a perceber que nós outrora estávamos mortos. A palavra aqui é necros, de onde vem a palavra nossa necrotério. Embora ele está dizendo que nós estávamos mortos, ele não está falando de uma morte física, está falando de uma morte espiritual. Mas uma característica de uma pessoa morta não vê, uma pessoa morta não ouve, uma pessoa morta não sente, uma pessoa morta não age, uma pessoa morta não reage. Nós chamaríamos isso, dentro do contexto da teologia, de um estado de depravação total. Ou seja, para você e eu sermos salvos, é necessário que Deus faça tudo, porque nós não temos como fazer nada, estávamos mortos. Então essa era a nossa condição, e essa é a condição de toda pessoa que ainda não nasceu de novo. Ela está morta nos seus delitos e pecados. A ideia de delito é pisar em falso, e a ideia de pecado é errar o alvo. Às vezes a gente pensa o seguinte: aquele que é um corrupto, aquele que é um ladrão, aquele que é um assassino, aquele que é um prostituto, aquele que é delinquente, bom, esse é um pecador. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, e o pecado separa o homem de Deus no tempo e na eternidade. O pecado é o pior de todos os males, pior do que a pobreza, pior do que a fome, pior do que o sofrimento, pior do que a doença, pior do que a morte, porque esses males, embora tão terríveis, não podem afastar você de Deus, mas o pecado afasta no tempo e na eternidade. E Paulo diz que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Segundo lugar, nesse diagnóstico, como é que nós estávamos? Segundo, nós éramos escravos, e numa tríplice escravidão. Primeiro, veja comigo aí, o homem é escravo do mundo. Ele vai nos informar no verso 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. O curso aqui é segundo os ditames, segundo o domínio deste mundo. Agora, entendendo o mundo não como natureza, mundo sistema, posto no maligno, mundo que tem outros valores, mundo que tem outra cosmovisão, mundo que não se adequa aos princípios de Deus. Outrora nós estávamos andando não de acordo com a lei de Deus, não de acordo com os parâmetros absolutos que governam hoje a nossa vida, mas nós estávamos andando segundo esta visão torcida, pelas avessas, que o mundo oferece. Andávamos nesse sistema. Quando você olha hoje as pessoas aplaudindo aquilo que é vergonhoso, quando você olha hoje as pessoas aprovando aquilo que deviam reprovar, quando você olha hoje as pessoas não tendo vergonha, nem qualquer pejo daquilo que é vergonhoso, éramos nós, antes da nossa conversão. As pessoas são escravas desse sistema. Esse sistema posto no maligno, que aplaude o pecado, que faz troça da virtude, domina as pessoas, a mente delas, a cosmovisão delas. Mas mais, o homem, além de ser escravo do mundo,
ele é escravo do diabo. Olha o verso 2: segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Ou seja, além do homem ser escravo do sistema do mundo, o homem é escravo do diabo. Às vezes as pessoas pensam que é só escravo do diabo uma pessoa endemoniada. Mas podem ter certeza, cidadãos de honra, homens de alta posição social, no campo econômico, social, político, até religioso. Todo aquele que ainda não nasceu de novo, ele está no cabresto, ele está na corrente, ele está na coleira do diabo. Ele anda segundo os ditames desse espírito que agora atua, age nos filhos da desobediência. Mas esse domínio tríplice tem um outro elemento. O homem é escravo não só do mundo, não só do diabo, mas ele é escravo também da carne. Olha comigo o verso 3: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o que é a carne? Não é o nosso corpo. Nosso corpo não é pecaminoso em si. Carne aqui tem uma implicação não física, mas moral. Carne aqui é a inclinação nossa, que é inimizade contra Deus. Agora veja você o cenário, para compreendermos melhor. Você tem dentro de você uma espécie de combustível, de lenha seca, e você tem fora de você gasolina, combustível, que se jogado nessa lenha seca, tem alguém que risca o palito de fósforo. A lenha seca é a sua natureza pecaminosa. Quem joga gasolina é o diabo. Não, quem oferece o combustível é o mundo. Quem risca o palito de fósforo para pegar fogo é o diabo. Ilustrando, um homem caminha pela rua e tem uma banca de revistas pornográficas. A revista pornográfica é produzida pelo sistema do mundo. A lascívia, o desejo pecaminoso, impuro, procede do coração. E o diabo arma esse sistema, esse cenário para te apanhar, para te pegar. O homem sem Deus, ele é escravo desses três elementos: do mundo, do diabo e da carne. Essa é a nossa realidade, e essa é a realidade de todas as pessoas que ainda não nasceram de novo. Mas, meus amados, além de estar morto e além de ser escravo, o texto ainda diz outra coisa: o homem é depravado. A ideia do verso 3, meus queridos, quando diz andando segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, a ideia é a seguinte: o pecado se oferece para você, e o mundo diz: não pode pecar, é bom, é gostoso, vai dar prazer, você vai curtir, não se reprima, você pode parar o que você quiser, você só vai fazer isso e depois você volta à sua vida normal. E aí o homem, como escravo que é, insuflado pelo diabo, o diabo diz: peca, peca. E aí ele é escravo, bota o pescoço na coleira, e ele vai lá e bota o pescoço na coleira. E o pecado é um ardil, é um laço. O pecado faz uma propaganda enganosa, é um embuste, porque ele promete o que não pode dar. Ele promete alegria e dá tristeza, ele promete liberdade e escraviza, ele promete vida e mata. O pecado, ele vai levar você mais longe que você gostaria de ir, vai reter você mais tempo que você gostaria de ficar, vai lhe custar um preço mais alto que você gostaria de pagar. Mas o homem é escravo, é essa a ideia. Ele não só é escravo, ele é depravado, porque todo desejo maligno que brota do seu coração, ele vai fazer, ele vai atender, ele vai cumprir, por causa da sua depravação total. Todas as áreas da sua vida estão afetadas, seja a sua mente, seja a sua emoção, seja a sua vontade. Mas finalmente, quarto lugar,
morto, escravo, depravado, e em quarto lugar, antes de Cristo o homem está condenado. Olha aí comigo, finalzinho do verso 3, quando ele diz assim: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Ou seja, irmãos, não tem dessa ideia aí de uma pessoa neutra. Às vezes a gente cria alguns mecanismos para tentar amaciar a coisa. Fulano é uma pessoa maravilhosa, ele é até amiga do Evangelho, ela está numa zona neutra. Não existe isso não. Todo ser humano, antes da sua conversão, ele é um filho da ira, ele está condenado, ele está morto, ele é escravo, ele é depravado, e ele está condenado. Se nós não entendermos a gravidade do pecado, nós não teremos necessidade de quê? De um Salvador. Antes das boas novas, é preciso escutar as más novas. Quais são as más novas? É que o homem está morto, é que o homem é escravo, é que o homem é depravado, é que o homem está condenado, ou Deus o salva ou ele perece. Não há esperança para ele, nele mesmo. Então essa é a primeira verdade do texto: o pecado trabalha contra nós. Mas uma segunda verdade nesse texto, que eu chamo a atenção, é: se o pecado trabalha contra nós, Deus trabalha por nós. A partir do verso 4, o texto vai nos trazer algumas informações maravilhosas. Eu chamo a sua atenção para o verso 4, para aquilo que nós chamamos em português de conjunção adversativa. Sempre atente para essa expressão: mas, porém, entretanto, todavia, entre mentes. Em face dessa realidade outrora, está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e aí ele começa a tratar de algumas verdades que eu passo a destacar, 4 verdades que eu passo a destacar. Primeiro, Deus nos amou. Então, vamos quebrar um tabu aqui, que às vezes as pessoas imaginam: fulano é uma pessoa maravilhosa, por isso Deus a ama. Isso não é verdade. Aliás, antes da conversão não tem nenhuma pessoa maravilhosa. A Bíblia diz que Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Ele nos amou. Em outras palavras, a causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele. Deus não nos amou porque encontrou em nós, viu em nós coisa bonita para nos amar. Ele nos amou apesar de quem nós éramos. Apesar desta triste realidade, deste sombrio diagnóstico, Deus nos amou. É o que está escrito no versículo 4: sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esta é uma verdade extremamente importante, irmãos. Segunda verdade que o texto nos diz, olha o versículo 5: e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou. Essa é uma verdade muito forte, porque salvação é um grande milagre. É um grande milagre. Nós olhamos, por exemplo, os 7 milagres que Jesus realizou no Evangelho de João, transformando água em vinho, curando o filho do oficial, curando o paralítico de Betesda, multiplicando pães e peixes, andando sobre o mar, curando um cego de nascença. Mas o Evangelho de João vai nos levando a uma apoteose, mostrando que o maior milagre público foi a ressurreição de Lázaro. Mas eu quero dizer para você que toda pessoa convertida passou por uma ressurreição. Estávamos mortos
e Ele nos deu vida, e Ele nos ressuscitou. Você hoje é nova criatura, você recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, um novo nome, louvado seja Deus. Você hoje faz parte da família de Deus. Mas há uma terceira coisa no texto. Além de Deus nos amar e nos ressuscitar, diz o texto que Deus nos exaltou. Olha o versículo 6, parte B. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, veja a viagem que você vai fazer da sepultura para o trono. Estávamos mortos, e agora estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. Que transferência maravilhosa! Você saiu da morte para a vida, você saiu da escravidão para a liberdade, você saiu da casa do valente, do diabo, para a casa de Deus, você saiu da potestade de Satanás para o governo de Deus, você saiu do império das trevas para o reino da luz, você saiu da sepultura para as regiões celestes. É essa transferência radical que significa salvação, tão grande salvação. Mas ainda em quarto lugar, veja comigo, versículos 8 e 9, Deus nos salvou, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos entender três coisas aqui. Primeiro, qual é a causa meritória da nossa salvação? Segundo, qual é a causa instrumental da nossa salvação? Terceiro, qual é a evidência da nossa salvação? Algumas pessoas pensam que nós somos salvos por causa da fé. Isso não é uma verdade. Nós não somos salvos por causa da fé. Nós somos salvos por causa do sacrifício que Cristo fez na cruz, em nosso favor. Ele foi à cruz voluntariamente, como nosso substituto, representante, fiador. Lá na cruz ele pagou a nossa dívida, lá na cruz ele morreu pelos nossos pecados, lá na cruz ele nos justificou, lá na cruz ele nos perdoou, e então este é o fundamento, esta é a base da nossa salvação, essa é a causa meritória da nossa salvação. Um outro alguém, santo e sem defeito, se colocou no nosso lugar, se fez pecado por nós, se fez maldição por nós, morreu por nós, e é na base da morte dele é que você e eu somos salvos. Essa é a base, essa é a causa meritória. Agora, a fé é a causa instrumental. Ou seja, você se apropria dessa salvação pela fé. Me permita ilustrar. Eu estou com a carteira aqui. E o que é a fé? A fé é a mão de um mendigo estendida para receber o presente de um rei. Eu pego esta carteira e me aproprio dela. Imagine que a carteira é o presente. Agora a fé se estende para receber o presente. A mão que estende para receber o presente não é o presente, mas é um instrumento de apropriação do presente. Isso é a fé. Você não é salvo por causa da sua fé, você é salvo por causa do que Cristo fez por você. Mas você se apropria do que Cristo fez por você pela fé. Mas há uma terceira coisa no texto. Qual é a evidência? Qual é a evidência da salvação? E a resposta de Paulo é: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se
glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, qual a evidência que você é salvo? É pelas suas obras. É curioso que, ao longo da história da igreja, se discutiu muito se Paulo e Tiago estavam batendo cabeça, porque Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Tiago no capítulo 2 vai dizer que a fé sem as obras é morta. Será que os dois estão em contradição? Será que os dois estão batendo cabeça? Quem tem a razão? Paulo ou Tiago? E a resposta é que ambos têm razão. Eles não estão em contradição. Eles estão olhando fé e obras em perspectivas diferentes. Paulo está olhando para a causa da salvação, a causa instrumental da salvação, e diz, é pela fé e não pelas obras. Tiago está olhando para o resultado e a evidência da salvação e diz, é pelas obras, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, a fé é a raiz, as obras são o fruto. A fé é a causa, as obras são a consequência. Onde a fé é salvadora, há obras. E as verdadeiras obras são aquelas que são fruto da fé. Então você não prova que é salvo quão belo é o seu discurso, quão aparentemente, piedosamente você anda. É pelo fruto que se conhece a árvore, é pelas obras que se prova a evidência da fé. Se a fé nos justifica diante de Deus, as obras nos justificam diante dos homens. Então Paulo está mostrando agora que Deus nos amou, Deus nos ressuscitou, Deus nos exaltou e Deus nos salvou. Então esta é a obra de Deus por nós. Mas há uma terceira verdade nesse texto que eu gostaria de brevemente enfocar. Se o pecado trabalha contra nós, se Deus trabalha por nós, terceiro lugar, Deus trabalha em nós. Olha o verso 10, por favor. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. A palavra feitura no grego é uma palavra muito bonita, de onde vem a nossa palavra poema. Eu quero dizer para você, ainda que você duvide, que você é a poesia de Deus. Você é o poema de Deus. Você tem rima, você tem beleza, você tem mensagem. Aí você diz, pastor, na verdade, acho que essa poesia está meio desentoada. Não está rimando tão bem, não. A grande questão é que Deus não terminou de escrever este poema. Deus está trabalhando em você. E às vezes, irmãos, nós olhamos para nós mesmos e ficamos perplexos. Porque penso eu que um crente de verdade, ao se olhar no espelho, ele não diz assim, que obra maravilhosa que Deus fez. Eu sou fantástico. Sou maravilhoso. Deus acertou em cheio quando me escolheu. Porque teria cometido um erro estratégico se não tivesse me escolhido. Olha que coisa linda que sou eu. Só um louco faria isso. Qual a reação que você tem quando você se olha no espelho da palavra? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não é assim mesmo? Quanto mais perto de Deus você chega, mais você reconhece que é pecador. Quanto mais perto da luz você chega, mais você reconhece as máculas da sua vida. Mas eu preciso dizer que você é o poema de Deus. Deus está trabalhando em você. Aliás, a Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser parecido com Jesus, ser conforme a imagem de Jesus, porque o Senhor não apenas decidiu levar você para o céu, mas decidiu mais, transformar você à imagem do Rei do céu. A Bíblia diz que o Senhor Deus está transformando você de glória em glória, na imagem de Cristo, como pelo Senhor o Espírito Santo.
E às vezes, Deus vai quebrando as quinas, usando lixa grossa, ou passando a borracha, até concluir essa obra. E quando essa obra estiver concluída, nós vamos resplandecer Jesus. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E a glória de Deus vai resplandecer deste lindo poema que Deus ainda está escrevendo. Mas a última verdade, a quarta verdade nesse texto. Primeiro, o pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Olha a parte B do versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou, para que nós andássemos nelas. Então, meus irmãos, vamos entender isso aqui. Às vezes a gente faz algumas orações, fazendo transferência de responsabilidade. Deus, vai visitar o irmão lá que está doente, Senhor. Vai lá, Senhor, aquele que está passando necessidade. Oh Deus, vai lá, Senhor. E Deus diz, não, meu filho, as minhas pernas agora são as suas. Eu vou através das suas pernas. Oh Deus, socorre o aflito lá. Não, meu filho, agora enfia a mão no bolso, vai lá socorrer. É você que eu vou usar. Vou trabalhar agora através de você. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo na terra. Deus fala pela sua boca, Deus ajuda pela sua mão, Deus vai com seus pés. Entender isso é fundamental, meus irmãos. Quando o pastor Arival faz apelo aqui para a gente ajudar os sertanejos cavando um poço para jorrar água, para ele plantar sua horta, para ele ter água boa dentro de casa, são os pés de Deus que vão, são as mãos de Deus que vão, são os recursos de Deus que vão. Quando você dá comida para quem tem fome, quando você dá roupa para quem está sentindo frio, quando você abastece a despensa de quem está passando fome, é a própria ação de Deus que está em movimento através de você. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Deus criou você para isso, Deus salvou você para isso, Deus lhe mandou você ao mundo para isso. Não há dicotomia, não há separação entre obra missionária e socorro aos necessitados. Leia atentamente a sua Bíblia e você verá isso. Ao mesmo tempo que você prega o Evangelho, você socorre o aflito. Ao mesmo tempo que você dá pão para quem tem fome, você traz assistência físico, material, trazendo conforto, consolo, ajuda e socorro ao necessitado. Essa é a igreja de Deus. Salva não pelas obras, mas para as obras. Agora notem vocês que estas obras são preparadas de antemão, para andarmos nelas. Ou seja, tudo provém de Deus, irmãos, tudo foi planejado por Deus. É Deus quem planejou sua salvação, é Deus quem executou a sua salvação, é Deus quem consuma a sua salvação, é Deus quem salvou você, não pelas obras, mas para as obras, e Ele já preparou de antemão, para que você ande por esse caminho, mostrando ao mundo, que você foi salvo pela fé, e a evidência disso, é que você pratica boas obras. Que Deus nos abençoe. Vamos repetir essas 4 verdades? Primeiro, o pecado trabalha contra nós, vamos lá? O pecado trabalha contra nós. Segundo, Deus trabalha por nós. Terceiro, Deus trabalha em nós. Quarto, Deus trabalha através de nós. Agora todos juntos, o pecado trabalha contra nós. Deus trabalha por nós. Deus trabalha em nós. Deus trabalha através de nós.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.